Olá de novo, espero que vocês tenham gostado da leitura de Bartleby, o escrivão. Para conversar sobre esse conto, eu vou propor que a gente faça um paralelo entre Bartleby e Moby Dick. Eu acho que eles compõem, como se diz, um díptico, por assim dizer, como as pinturas medievais, um díptico da obra de Melville. Os dois personagens centrais, Ahab e Bartleby, são misteriosos, são obsessivos, são capazes de ser completamente indiferentes àqueles que estão à sua volta, porque estão fixados por uma ideia. E o sentido dessa ideia é enigmático, é misterioso, é fascinante e ao mesmo tempo amedrontador para aqueles que estão com eles. As duas obras têm horizontes completamente diferentes. Moby Dick, o horizonte é o amplo oceano. Bartleby é a parede em frente. Moby Dick é a viagem por lugares desconhecidos. Bartleby é o cotidiano repetido num cubículo de frente aos tijolos. E, no entanto, existe algo que une os dois. Existe, me parece, aqui uma grande alegoria dos dois polos que constituem a vida americana no momento em que Melville vai se constituindo como sujeito e como autor, e que acho que tem muito a ver ainda com a vida não só norte-americana, mas da nossa sociedade contemporânea. Vamos lembrar um pouco o setting. Onde é que se instala esse escritório chatíssimo de advocacia? É uma coisa aborrecida, a gente de ler já fica chateado, já fica aborrecido. Esses personagens, os que trabalham no escritório de advocacia, têm que copiar documentos sem fazer qualquer erro. Eles têm que, na verdade, ser uma espécie de máquina de copiar humana, quase como se fosse um xerox. É uma coisa que para eles não faz qualquer sentido. Para esse trabalho, você não ter interesse, você não pensar em outras coisas é fundamental. Quanto mais você se desvestir da imaginação, do sonho, da vontade de pensar coisas, tão melhor copista você é. Você tem que, de alguma maneira, se tornar um autômato. E é isso que Bartleby parece ser. Ele chega, isso é muito interessante, ele chega, fica parado na porta do escritório como alguém que deseja um emprego. Esse me parece uma questão muito importante, porque o Bartleby aparece do nada, como, se a gente quiser fazer um paralelo, como Heathcliff, no Morro dos Ventos Uivantes. É aquele estranho, que alguns vão chamar de uncanny, né? Aquele estranho que chega, não se sabe de onde veio, mas por algum motivo é fascinante e nós convidamos a entrar. É esse estranho que nos fascina, que nos dá medo, mas que nós convidamos a atravessar a porteira, a soleira da nossa porta. E Bartleby então se instala no escritório e o seu começo é fantástico, porque Bartleby escreve e copia com uma perfeição inacreditável. E ele consegue fazer isso porque ele parece destituído de toda e qualquer paixão humana, de interesse, de curiosidade, de sonho. Ele apenas copia e copia e copia, como se fosse uma máquina. Na verdade, essa era a preocupação da desumanização dos seres humanos, começava a surgir com força à medida em que o capitalismo industrial mostrava sua cara mais perversa. Nós temos, evidentemente, Frankenstein, mas temos o Homem de Areia, do Hoffman, de 1816, se não me falha a memória aqui, vocês podem conferir, em que existe justamente a figura de um autômato, um boneco que parece humano. Então, nesse momento, existe uma preocupação com esse automatismo que a forma de produção do capitalismo exige que nós assumamos para poder trabalhar com as máquinas. Então, não é que nós humanizamos as máquinas, elas que vão nos tornando autômatos. E Bartleby é o que há de melhor nisso, porque ele não tem emoção, não tem sentimento, e o patrão está muito contente com isso. Aos poucos, entretanto, ele começa a perceber que Bartleby está olhando pela janela, e ele vê logo em frente uma parede. Não há nada para ver ali. Uma coisa que a gente muitas vezes não se dá conta é que o sentido de Wall Street é a rua do muro, é a rua da parede. É ali onde não há horizonte. Tudo que você olha é uma wall, não é isso? E a partir daí, Bartleby vai ter uma mudança de comportamento que deixa a todos perplexos. Quando o patrão pede que ele confira um documento, ele fala, I prefer not to. Eu prefiro não fazê-lo. E é interessante que ele usa um verbo de origem latina, não choose, né, da origem anglo-saxã, portanto, um pouco mais, um registro diferente. E Bartleby, pela primeira vez, faz uma opção. Pela primeira vez, demonstra uma vontade, mas é uma vontade negativa. É como se ele tivesse descoberto
que nesse sistema de Wall Street, em que você copia documentos para garantir o capital daqueles que estão acima de você, porque são títulos de propriedade, são contratos, são aquilo que a professora Catarina Pistor fala, o código do capital, que o direito faz para garantir a propriedade e dizer, olha, isso é desse sujeito e de mais ninguém. Esses empregados estão todos a serviço disso, por isso tem que maquinalmente copiar os documentos que garantem o título de propriedade a essas pessoas de posses. Bartleby, olhando a parede, olhando os documentos, vivendo essa experiência, percebe que o que ele pode fazer é dizer não. Talvez ele não tenha alternativa, talvez ele não tenha uma utopia que possa ser diferente, que possa derrubar o Wall Street, talvez ele não possa reformular o sistema, mas ele pode fazer uma coisa, eu não vou mais cooperar, eu não vou mais colaborar. I prefer not to. E seu patrão e seus colegas ficam há um tempo assustados, admirados e perplexos de como alguém pode dizer não. Como é que alguém pode preferir não participar desse jogo que parece para eles o inevitável da vida. E se por um lado o Bartleby parece louco, por outro lado ele parece um louco que tem algum tipo de certeza admirável. Tanto que por um tempo eles o toleram lá. Eles o toleram como essa negativa a todo o sistema que no entanto tenta continuar ocorrendo apesar dessa presença que é um lembrete muito importante para eles no escritório, para nós que lemos, que é possível dizer não. Que é possível estar em Wall Street e dizer não, eu não vou escrever contratos, eu não vou escrever títulos de dívida, eu não vou fazer isso. Eu posso não poder desmontar tudo, mas a minha mão não vai nisso. Ele se torna, depois de um tempo, incompatível com o sistema, insuportável para o sistema, insustentável para o sistema. E, claro, o seu patrão tenta se livrar dele e não consegue. Não consegue porque ele tem uma força primária, uma segurança na sua negativa, que desmonta toda a suposta retórica, todos os argumentos bem pensados de seu patrão. Que no fim, não podendo vencê-lo, volta as costas a ele, se afasta dele, espera que ele vá embora. Mas Bartleby não vai embora. Bartleby continua sendo o não à adesão àquele trabalho que todos fazem. Quando ele finalmente vai ser internado e que ele se recusa justamente a se alimentar e morre de inanição, parece que tem aí uma denúncia muito profunda de todo o sistema. Quando ele olha para o seu patrão e fala, eu sei quem você é, eu não quero nada com você. Ele está fazendo, me parece, uma afirmação que vai para lá daquele advogado que se acha autoimportante. Parece que ele faz um libelo contra todo o sistema que se encapsula nessa forma legal que serva de uma forma de acumulação de riqueza que vai se instalando nos Estados Unidos. E ele falece e o advogado fica perplexo, por que será que eu me senti tão atraído por essa figura que é o Bartleby? Por que será que esse que atravessou a minha porta e que foi tão estranho em tantos sentidos não me sai da memória? Acho assim que Bartleby, aparentemente numa história banal, num espaço minúsculo, programaticamente claustrofóbico, faz um paralelo maravilhoso com Moby Dick de Ahab, que atravessa os mares através da mesma loucura. Ahab é o capitão que quer matar a baleia. De alguma maneira, Ahab, pelo menos em minha leitura, representa a resistência ativa ao sistema. Ele entende que o sistema o mutilou, ele entende que o sistema age subterraneamente e que aparece apenas nos momentos em que está com condição de destruir aqueles que buscam enfrentá-lo, mas ele corajosamente, ou alguns dirão paranoicamente, vai atrás da possibilidade de matar a baleia, de destruir o sistema ativamente e não vai parar enquanto isso não ocorrer. Em Moby Dick, me parece, Melville faz um tipo de crítica, um tipo de abordagem ao sistema de sociedade que ia se consolidando nos Estados Unidos, que coloca na ação ativa, na tentativa de destruir essa entidade gigantesca, subterrânea
e maligna que coloca todos em risco, seja uma paranoia, seja uma visão, né? E Ahab, então, é o ativo. Depois de 5 anos que ele escreve Moby Dick, ele reduz completamente o olhar e nos traz para o coração desses Estados Unidos economicamente pujante, para os quais Wall Street é o coração pulsante, porque o financiamento das empresas dentro do sistema econômico americano, em grande parte, se dá pelo mercado de ações, por meio do direito que garante os títulos de propriedade. Ele nos leva, portanto, do grande oceano de Ahab para a parede em frente de Bartleby, para mostrar um outro tipo de resistência. Agora é a resistência do não, da inação, do silêncio, um silêncio que não se deixa dobrar, que não se deixa quebrar, que não cede 1 milímetro. E que vai dizer para todos que esse sistema faz com que a gente morra de inanição, ou seja, nós não estamos tendo aquilo de que necessitamos para nos alimentar. E não é só comida. Naquele escritório não pode ter poesia, não pode ter imaginação, não pode ter literatura, como, por exemplo, a maravilhosa literatura de Melville, que eu acho que nos faz pensar muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado da conversa. É um prazer poder estar aqui comentando literatura com vocês. Até mais.